Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui em transformações lineares. No caso aqui, isso aqui está relacionado àquelas funções que a gente trabalha ali no ensino médio, funções inversas, né? Função inversa. Então no caso aqui, transformações invertíveis ou inversíveis. Tá? Então, no caso aqui, primeiramente a gente vai trabalhar uma outra definição, né? Então diz-se que uma transformação linear aqui, ó, genérica, T de V em W, é um operador linear se, no caso aqui, os dois espaços vetoriais são iguais, ou seja, esse W é igual ao V. Tá? Então, no caso aqui, quando nós tivermos uma transformação linear do tipo T de V em V, aí nós chamamos ela de operador linear. Tá? Operador linear. Ok? Então, a partir daí é que a gente vai o quê? Definir o que é uma transformação invertível ou um operador linear inversível ou invertível. Tá? Isso depende de cada autor, gosta de usar uma linguagem ou outra. Eu sempre usei inversível, mas vamos lá. Então, assim, seja um operador linear, no caso aqui a gente vai pegar do Rn para o Rn, né? E de forma genérica, T de V igual a um W. Né? O operador linear é invertível ou inversível se uma transformação G, tá? Se existe uma transformação G tal que a G do W, ou seja, deste vetor aqui, que era a imagem, vai dar o vetor de entrada, V. Tá? Para todo W pertencente ao Rn. E a notação G é igual a T na menos 1. Tá? Assim, T na menos 1 é igual, T na menos 1 de W é igual a V. Então, vamos fazer geometricamente aqui o que seria isso. Então, no caso aqui, nós teríamos, né, um espaço vetorial aqui, pode ser o Rn. Tá? E um outro espaço vetorial aqui, o Rn. E aí você tem aqui uma transformação linear T. Aí você pega um vetor V genérico. Ele sempre vai levar num cara que a gente coloca de forma genérica também W. Bom, agora se você encontra, você tem uma outra função que leva esse W a esse V aqui, vou chamar de uma função G, tá? Então, no caso aqui, esta função aqui, ou essa transformação aqui, é chamado de operador inverso, porque aí você faz o processo inverso aqui, tá? O processo inverso. E aí eu já estou afirmando que ele é linear, e na sequência a gente já vai verificar a gente vai confirmar isso aqui, tá bom? Aí vocês, na sequência, procurem uma demonstração para isso, tá bom? Então, no caso aqui, aí nesse caso a notação para a função, a transformação linear G é T na menos 1. Tá? Essa simbologia é a mesma de função inversa. Ok? Então, vamos lá. Passo a passo, né? Então, o que a gente vai ver aqui? A verificação da existência e cálculo do operador inverso. Então, o primeiro passo vai ser o quê? Dado um operador linear aqui, né? No caso dessa forma, T de V igual a W, a gente vai verificar o quê? Quando que existe a inversa e quando não existe a inversa. A gente vai fazer a chamada verificação da existência. Tá bom? E na sequência, e junto praticamente dessa verificação, a gente vai ver como que se calcula quando existir, lógico, o operador inverso. Tá? Então, a gente sabe que ela é definida dessa forma, até T de V igual a W, por exemplo, do Rn para o Rn. Então, aqui eu teria, por exemplo, se for do R3 para o R3, eu tenho x, y, z. E esse W aqui seria o quê? Seriam 3 coordenadas, onde cada coordenada é uma combinação linear das variáveis de entrada x, y, z. Tá bom? Isso a gente faz um exemplo na sequência. Então, a gente sabe que essa transformação linear, né, quando é do Rn para o Rn, a gente sabe que é possível, ou do Rn para o Rn, né, de forma mais genérica, é possível você escrever na forma matricial, certo? Nós temos uma matriz aqui dos coeficientes das variáveis de entrada, né, vezes o vetor entrada, tá?
Então, a gente faz isso na sequência no exemplo para a gente relembrar. Então, dessa forma, T de V vai dar um certo W e também T de V é escrito dessa forma, uma matriz A vezes o vetor de entrada. Então, a gente pode igualar este W, visto que é T de V. W é igual a A vezes V. Tá? Então, vai ficar assim. Certo? Tá. O que a gente vai fazer aqui? Então, nesse caso aqui, qual seria primeiro a ordem da matriz A? A ordem dela é N por N, então é uma matriz quadrada, ok? Então, a matriz A é quadrada de ordem N por N, visto que, lógico, é um operador linear T do Rn para o Rn, dimensão N, tá bom? Assim, vamos supor, então, no primeiro momento, para a gente tentar encontrar ou mostrar a existência do operador inverso, tá? A gente vai supor que A, tá? Essa matriz A bem aqui, possui inversa. Tá? Então, que a matriz A possui inversa. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente só vai trocar a ordem aqui, tá? Colocar o W para cá e o A vezes V para o lado direito. Então, se A ela é inversível, eu posso retirar essa matriz A daqui como? Multiplico pela inversa dela à esquerda e a esquerda do W pela A na menos 1 também, tá bom? O que eu fizer de um lado, eu faço do outro lado da igualdade, tá? Nesse caso aqui, A na menos 1 vai dar igual a identidade, né? Tá? E a identidade vezes um vetor, a matriz identidade da multiplicação, ela é elemento neutro, então vai dar o vetor V, tá bom? Então, vamos observar para cá novamente. T de V é igual a A vezes V. O que significa isso? Esse vetor aqui de entrada vai ser sempre uma certa matriz vezes esse vetor. Então, quando eu tiver, tá, uma matriz vezes um vetor genérico, isso nada mais é do que uma transformação linear. Essa é uma característica, tá? Que no caso vai do Rn para o Rm. Ou, nesse caso aqui, do Rn para o Rn. Então, quando nós tivermos esta representação, uma matriz vezes um vetor genérico, isso é uma transformação linear. Então, o que nós temos aqui? Ó? Eu tenho uma certa matriz, multipliquei por um vetor e deu V. O que significa isso? Que esse lado esquerdo aqui é uma transformação linear. Ok? Tá? Então, só para ficar um pouco mais simplificado, para a gente enxergar melhor isso aí, a gente vai chamar essa matriz A na menos 1, vamos só chamar de B. Pronto. Então, ficaria assim, né? Ó, B que multiplica W, que é igual a V. Certo? Então, nesse caso aqui, nós teríamos algo da forma assim, né? Uma transformação S, que é igual a do Rn para o Rn, certo? Onde esta transformação seria uma BW, ou seja, é uma S de W, certo? Que vai dar B vezes W, ok? Então, é uma transformação S que vai do Rn certo? De Rn em Rn, S de W igual a BW, certo? Só que no caso ali, a gente deu um nome, a gente deu um outro nome para ele, né? Era G, né? Não era isso? Onde é que está? Não, era lá no início, né? Era aqui, a função G. Tá, então, agora, a partir de agora eu chamei de S. Então, vai continuar S mesmo, tá bom? Então, olhando para essa característica, S de W igual a uma matriz vezes W é equivalente a você enxergar isso aqui, né? Ó, isso aqui, tá? T de um certo vetor é uma matriz quadrada vezes V. Então, eu tenho S de um vetor é uma matriz quadrada vezes o vetor. Então, isso aqui é uma transformação linear também, tá? Só que, no caso aqui, isso aqui está dando igual a quanto? Isso aqui dá o vetor V, né? Lá na T de V, A vezes V dá o W. Agora eu estou pegando uma outra função que está retornando para o V. Então, se está retornando, eu tenho uma transformação, uma função no sentido contrário. Você está invertendo aqui. Então, a gente chama de operador inverso. Tá bom? E não só isso. A gente observando essa expressão, a gente tem uma certa matriz quadrada vezes um vetor de entrada genérico,
Então, isso daqui também é linear, tá? Que é o que foi visto aqui em cima, comentado, né? Cadê? Vamos lá. O operador inverso, tá? É chamado de operador inverso e é linear, verifique. Então, a partir disso daqui dá para a gente observar, tá? Isso daí. Então, vamos lá. Esta equação aqui, então já foi comentado, a 5.7.1-1 é uma transformação linear que transforma vetores de W, percente Rn, em vetores V, né? Ou seja, é um operador inverso do operador linear T de V, que é igual a vezes V. Assim, se a matriz A é inversível, porque foi suposto lá no início que a matriz A era inversível. Então, a gente viu no caso aqui duas coisas. Uma é que quando a matriz ela tem inversa, a gente consegue determinar uma função que determina o processo inverso, que é o que a gente chamou de operador inverso. Certo? Tá? E outro, lógico, se existe a inversa, existe o operador inverso. Então, duas coisas que a gente viu aí. Tá? Como que se calcula, né? Tá? E no caso, para saber se existe, basta que exista a inversa da matriz A. Bom, então, o operador inverso existe e é determinado por T na menos 1, W, que é igual a A na menos 1, W. Certo? Ou, substituindo, porque normalmente, por exemplo, uma função, deixa eu só comentar aqui, né? Quando a gente tem uma função f de x, aí você tem, né, ali uma função qualquer. Aí quando você determina, por exemplo, a inversa dela, você não vai colocar f de y, você sempre coloca a inversa aqui, tá? Você sempre coloca f da mesma variável de entrada, tá? Então, no caso aqui, a gente não vai chamar de w, a gente vai chamar, dar um nome para ela, só vai substituir para v, tá bom? Então, vai ficar assim. Então, a inversa, o operador inverso da transformação t vai ser o t na menos 1 de v, que é a na menos 1v. Ok? Então, conclui-se que um operador linear t do Rn para Rn, t de v que é igual a v, é inversível se a matriz A possui inversa. Ou também, né, se o determinante de A é diferente do zero, que é assim uma forma da gente verificar se uma matriz ela é inversível. Né? O determinante tem que dar quanto? Diferente do valor zero. Bom? Então tá. Então vamos lá. Para onde? Para um exemplo. Né? Então, nós temos aqui, né? Opa, antes do exemplo, uma proposição. Tá? Então, vamos lá, rapidamente. Se T de V é um operador linear, no caso aqui seria só para a gente saber que aqui é domínio e aqui é o contradomínio, tá? Mas aqui é lógico que é V, tá? Já que é um operador linear. Então, se T de V em W é um operador linear inversível e A e B são as bases de V e W, respectivamente, então a base do domínio é A e a base do contradomínio aqui eu vou pegar uma outra base e vou chamar de B. Bom? Para que isso? Para a gente ter uma matriz que representa essa transformação linear relativa às bases A e B. Né? Então, a matriz T na menos 1, o que é a matriz T na menos 1? É que representa o operador inverso relativo às bases B e A, lógico, no sentido contrário. É a inversa da matriz T. Quem é a matriz T? É a que representa o operador linear. Esse operador linear relativo às bases A e B. Ou seja, você calcula a inversa da matriz T. A matriz T é a matriz que representa o operador linear relativo às bases A e B. Você calcula a inversa dela, automaticamente você está calculando a matriz que representa o operador inverso, tá? Relativo às bases B e A. Bom, então agora sim vamos para o primeiro exemplo de operador inverso. Verifique se existe o operador inverso. Em caso afirmativo, calcule esse operador inverso. Então você tem aqui um operador do R3 para o R3, né? 3 coordenadas aqui, ó, 1, 2, 3 coordenadas, tá bom? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo seria você pegar e escrever essa transformação ali nessa forma aqui, ó. T de V é igual a A vezes V. Que no caso aqui a gente já está acostumado, né, a fazer isso, tá bom? Que no caso, quem vai ser a nossa matriz A? A nossa matriz A aqui, ó. Aqui são os coeficientes da primeira variável, que no caso é a variável x aqui, ó.
Aqui os coeficientes da variável y e os coeficientes da variável z. Vamos olhar aqui. Tá? 2 menos 1 e 1, aqui ó, 2 menos 1 em uma primeira linha. A segunda linha não aparece o y, então é 0, né? Então 2, 0 e menos 1, aqui ó, 2, 0 e menos 1. E por último 3, menos 1 e 0 para o z. 3, menos 1 e 0. Pronto. Tá? Então o primeiro passo para verificar se ela é inversível, né? Porque a gente poderia logo calcular, tentar calcular a inversa. Mas aí se não for inversível, tá? A gente estaria perdendo tempo. Então vamos lá. Então você vai lá, calcula o determinante, ok? Então faz lá a regra de Sarros, deu esse valor aqui, no caso igual a menos 1, então deu diferente do zero. O que a gente conclui? Que no caso essa matriz A, ela possui inversa, portanto o operador, esse operador aqui é inversível. Bom, então assim a matriz A possui inversa, né? Matriz A, e portanto o operador linear possui operador inverso. Neste caso, é essa a forma de se calcular. Tá? T na menos 1 de V é A na menos 1 vezes o vetor de entrada. Assim, calculemos a matriz, a inversa da matriz A. Como é que a gente calcula? Bem, é só pegar a matriz A aqui e a identidade vai fazendo operações elementares linha. Tá bom? No caso aqui, essa linha aqui, ó, aqui nós temos 2, 2 e 3. Seria interessante que fosse igual a 1. Então nós poderíamos dividir todo por 1. Aí vai encher de fração. Então uma opção que eu acho, talvez para esse exemplo específico, olha, eu tenho 3 e 2 aqui. Então se eu pegar, por exemplo, esse aqui eu multiplicar por menos 2 e somar com 3 aqui, vai dar quanto? Vai dar 1. Tá? Então essa linha aqui, por exemplo, o primeiro passo que eu fiz, a linha 1 vai ser... você vai pegar a linha, no caso, número 3, menos a própria linha 1. Pronto. Tá? Então, essa menos essa substitui aqui. Então, 3 menos 1 aqui vai dar 1. Menos 1 menos menos 1 dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. Tá? 0 menos 1 dá menos 1. 0 menos 0 dá 0. E 1 menos 0 dá 1. Pronto. Tá? Aí agora sim, você pega, aqui é 1, e aí você zera os dois valores aqui embaixo. Aí o processo é aquele que já está acostumado. Multiplico por menos 2 e soma, menos 3 e soma. Pronto. Tá? Então, eu vou lá, né? Vou dar um salto, lógico, né? Tá? E aí, a gente chegou aqui, né? Finalizando o escalonamento. Então, o que você faz? Você tem aqui, esta é a matriz inversa, que fica aqui do lado direito. Então, assim, A na menos 1 é essa matriz, portanto, T na menos 1 de x, y, z vai ser igual a quanto? A esta matriz aqui, vezes o vetor de entrada na forma matricial em coluna. Pronto. Aí você multiplica 1 e menos 1 por x, y, z, dá a primeira coordenada na forma de coordenadas. 3 menos 4 por x, y, z, dá esse valor aqui, segunda coordenada. 2, 1 e menos 2 por x, y, z, nós temos a terceira coordenada. Então, essa aqui é a matriz inversa. Bom, bem, uma forma para você verificar se está tudo ok, você pode, por exemplo, pegar um vetor qualquer aqui, por exemplo, substitui e ver qual é a imagem. Aí depois você pega essa imagem, substitui lá na inversa, tem que dar o vetor de entrada, uma opção, certo? Podemos fazer isso aqui rapidamente, vamos lá fazer. Então eu vou pegar aqui, pegar uma outra cor, tá, para fazer isto. Então, vou pegar, por exemplo, aqui nessa transformação linear, tá bom? Nessa transformação linear aqui, vou colocar aqui mesmo. O t de 1, 1 e 1, tá? Deu igual a quanto? Então, substituindo aqui, ó, 1, 1 e 1 dá 2, menos 1 mais 1 dá igual a 2, tá? Igual a 2. É só para verificar se existe uma possibilidade de erro, né? Então, aqui é 2, aí para o y aparece... que seria 1, e o z é 1 aqui, né? Então, ficaria 2 menos 1 dá 1. Tá? Pode ser qualquer outro valor, né? Não acho apropriado o zero, porque a imagem do zero é sempre zero, né? E por último aqui dá 3 e aqui dá 1. 3 menos 1 dá 2. Pronto. O que significa isso? Que quando eu pegar esse vetor W e substituir lá no operador linear inverso, vai ter que dar este vetor V aqui, tá? Então é 2, 1, 2 que eu tenho que substituir lá, certo? Então vamos fazer isso aí. Vamos pegar aqui, tá? T na menos 1 de quem? De 2, 1 e 2, certo?
Tá? Então, vou fazer passo a passo aqui. Ó, tá? Como é que vai ficar? 2 mais 1 menos 2, vírgula. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1 dá 3, menos 4 vezes 2 dá 8, vírgula. 4 vezes 2, 4. 1 aqui, menos 2 vezes 2 igual a 4. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, cancela esse com esse, dá igual a unidade, vírgula. Aqui vai dar 9 menos 8 igual a 1. E por último, 4 menos 4 aqui, sobra 1. Ok? Que é o vetor de entrada lá. Ok? Então, tá bom. Então, aqui nós vamos para onde? Para mais um exemplo, a gente finalizar essa etapa aqui, né? É justamente assim. Primeiro, verifique se existe o operador inverso. Então, vamos lá, tá? Então, você tem aqui T do R2 e R2. Primeiro passo é determinar a matriz A. A matriz A é 2 menos 3 aqui, menos 6 e 9. Então, calculando o determinante aqui, vai dar 2 vezes 9, 18. E menos 6 vezes menos 3 dá 18 positivo, troca de sinal. Então, o determinante deu zero. O que significa isso? Assim, a matriz A não possui inverso e, portanto, o operador linear não possui operador inverso. Ok? Então, é assim que a gente verifica se existe ou não operador e, caso exista, a gente vai lá e calcula a inversa da matriz A. Ok, pessoal?